Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para gravar mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um tema bem polêmico, que é o caso da separação do Gustavo Lima com a Andressa Suíta. Pessoal, não, isso não virou um canal de fofoca. Não precisem parar de assistir o vídeo achando que eu vou falar de fofoca, não é isso. Eu vou falar a análise jurídica a respeito do regime adotado por eles, que foi o de separação de bens. Muita gente tem me perguntado, mas se eles adotaram o regime de separação de bens, como que a Andressa Suíta está requerendo o patrimônio, uma parte do patrimônio do Gustavo Lima? E eu vou explicar isso para vocês agora. Agora, antes de explicar para vocês, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos e deixe sua opinião aí nos comentários. Existe a súmula 377 do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que diz que na separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. O que significa isso, pessoal? Que mesmo na separação legal de bens, comunica-se, ou seja, divide-se o patrimônio adquirido na constância do casamento. Pessoal, mas primeiramente a gente precisa entender que existem duas formas de separação de bens: a separação convencional de bens e a separação obrigatória de bens. A separação obrigatória de bens é aquela prevista no artigo 1641 do Código Civil, no qual os noivos são obrigados por lei a adotarem o regime de separação obrigatória. Eu não vou me estender nesse artigo porque não é o objeto do meu vídeo, mas um exemplo de separação obrigatória, da separação obrigatória por lei, é com as pessoas acima de 70 anos. As pessoas acima de 70 anos são obrigadas por lei a se casarem no regime de separação obrigatória de bens, para proteger o patrimônio dos herdeiros. Existe esse regime de separação obrigatória de bens e o regime de separação convencional de bens. O regime de separação convencional de bens é aquele em que os noivos optam de comum acordo adotar aquele regime. Da mesma forma como eles podem escolher o regime de comunhão parcial de bens ou qualquer outro regime, eles escolhem a separação de bens, que foi o caso do Gustavo Lima com a Andressa Suíta. Eles, em comum acordo, escolheram o regime de separação de bens. Conforme eu acabei de explicar, o caso da Andressa Suíta com o Gustavo Lima, eles se casaram em separação convencional de bens e não separação obrigatória. Não havia nada na lei que os obrigasse a adotar esse regime. Nesse caso, se fosse fazer uma análise literal da súmula 377 do STF, eles não se enquadrariam no caso da comunicação de bens. Por quê? Porque, como eu acabei de explicar para vocês, a súmula é muito clara em dizer que comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento no caso da separação legal de bens, o que não foi o caso, que a separação legal, conforme eu acabei de explicar para vocês, é a separação obrigatória de bens. No caso deles, foi a separação convencional. Essa súmula foi criada com o intuito de presumir o esforço comum, ou seja, presume-se que os bens adquiridos na constância do casamento, mesmo sob o regime de separação de bens, foi adquirido pelo esforço comum. Então, por isso, os bens se comunicavam, segundo essa súmula. O que acontece foi que o STJ, em 2018, ele retirou essa presunção de esforço comum. O STJ ele teve o entendimento de que vão se comunicar os bens adquiridos na constância do casamento, no caso da separação de bens, desde que seja comprovado que ambas as partes contribuíram na hora de adquirir o patrimônio. Ou seja, ambas as partes tiveram um esforço para adquirir esse patrimônio. Quando eu falo que ambas as partes contribuíram para adquirir o patrimônio, eu não estou falando só da questão financeira, estou falando também da questão emocional, como é o caso da Andressa Suíta com o Gustavo Lima. Ou seja, ela está alegando que ela abdicou da vida dela, da carreira dela, em prol do marido e dos filhos. Nesse caso, pessoal, é um caso à parte, que vai ser examinado conforme o magistrado, conforme o entendimento do magistrado. Agora, conforme o entendimento do STJ, que entende que, conforme a pessoa comprovar que contribuiu na aquisição do patrimônio, vai ter direito, sim, à divisão dos bens. No caso da Andressa Suíta com o Gustavo Lima, conforme ela comprovar que ela abdicou da vida dela, da carreira dela em prol do marido e dos filhos, ela poderá, sim, ter direito ao patrimônio dele. Claro, pessoal, isso vai depender do entendimento do juiz, do magistrado,
mas que tem entendimentos nesse sentido, entendimentos doutrinários, existe sim, e ela tem chance de ganhar. Eu fico por aqui, eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, e se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe, e deixe aí nos seus comentários a sua opinião.